E nos últimos dias não se fala em outra coisa. Você já ouviu falar no plano Punhal Verde e Amarelo? Sim, parece nome de novela mexicana. Mas não, trata-se de algo muito mais sério. Segundo a grande mídia, seria um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E o mais surpreendente, o próprio autor admitiu ter escrito esse documento, o general Mário Fernandes. Mas será que foi um plano real ou apenas mais uma histeria coletiva patrocinada pelo sistema? Respira fundo, porque o que vamos te revelar agora é de deixar qualquer brasileiro de queixo caído. E no final, quero ouvir tua opinião sincera aqui nos comentários. O tal Punhal Verde e Amarelo seria um estudo de situação. Segundo o próprio autor, general Mário Fernandes, um militar da reserva e ex-assessor direto da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. O texto, segundo ele, foi um pensamento digitalizado. Isso mesmo, um pensamento. Como se digitar uma ideia no Word fosse, de repente, um ato criminoso. Mas a narrativa da esquerda, claro, não ia perder a chance. Rapidamente transformaram isso em plano de golpe, tentativa de assassinato e até terrorismo digital. Você já viu o pensamento ser indiciado? Em interrogatório no STF, o general admitiu ter escrito o texto, mas garantiu: não compartilhou com ninguém, não mostrou para Bolsonaro, não entregou a nenhum militar, e muito menos executou qualquer ação com base nesse conteúdo. Ainda assim, o sistema resolveu colocar um holofote nessa suposta confissão. Agora te pergunto, desde quando pensar virou crime no Brasil? Se isso for motivo de cadeia, metade do Congresso deveria ser preso por pensamentos perigosíssimos, e a outra metade por nem pensar. O advogado do general, Marcos Vinícius Figueiredo, foi categórico. Era um compilado de dados, um estudo de riscos, que ele se arrepende de ter digitalizado. Não era um plano. E mais, ele negou que o documento tivesse instruções de assassinato. Segundo a defesa, os nomes Lula, Alckmin e Moraes não aparecem diretamente, mas são citados de forma codificada como Jeca, Jossa e Juca. Ou seja, a acusação está baseada em interpretação subjetiva. Isso mesmo que você ouviu. Estão processando um general com base em apelidos que podem ou não podem se referir a autoridades. A cereja do bolo é um trecho que sugere colapso orgânico por substâncias químicas. Pronto. A imprensa correu para dizer que isso significa envenenamento. Mas quem garante isso? Está escrito de forma literal? Não. Aliás, quantos estudos estratégicos militares não incluem análise de riscos com substâncias químicas, biológicas ou até pandemias? Essa é a natureza do planejamento militar, considerar cenários extremos, inclusive os que nunca vão acontecer. A esquerda, no entanto, adora transformar especulação em ação, rascunho em execução e pensamento em golpe. Vamos ser francos. Isso tudo faz parte de uma grande estratégia para intimidar qualquer voz conservadora, qualquer militar que ouse pensar fora da cartilha. Se você escreve um texto, vira plano. Se você fala sobre democracia, vira ameaça. Se você protesta, é golpista. E se você questiona o sistema, é terrorista. O Brasil está vivendo a era do Ministério da Verdade, onde só se pode pensar dentro da bolha progressista. Esse caso escâncara como o sistema judicial e a mídia estão dispostos a perseguir qualquer sombra de oposição. Não importa se o plano foi executado ou não. Não importa se era apenas um rascunho no computador de um general da reserva. O que importa é alimentar o imaginário de que o golpe estava à espreita e que Lula e seus aliados venceram bravamente a tentativa de ruptura democrática. A velha tática de criar vilões para se tornarem heróis. Se um simples rascunho virou um escândalo nacional, quantos documentos da esquerda não deveriam estar sendo investigados com o mesmo rigor? Cadê os planos do MST? Cadê os arquivos das Farc? Cadê as comunicações do Foro de São Paulo? Ah, mas isso ninguém investiga, né? Porque nesse jogo, só a direita é perigosa. Só a direita pensa. Só a direita sonha. E paga o preço por isso. Sabe o que mais me preocupa nessa história do plano Punhal Verde e Amarelo? Não é o conteúdo do documento. Não é o general que teve o atrevimento de digitar um pensamento. E muito menos a alegação de que Lula, Alckmin e Moraes estariam em risco. O que me assusta de verdade, como jornalista e como cidadão, é a velocidade com que o Estado está criminalizando o pensamento. Sim, você ouviu certo. Pensamento. Não estamos falando de uma ação armada, de uma conspiração em andamento, nem de uma tentativa concreta de assassinato.
Estamos falando de um arquivo digital escrito por um general da reserva que, no exercício pessoal, resolveu fazer o que qualquer analista de risco faz: simular cenários, inclusive os mais extremos. Agora, querem fazer parecer que esse texto é um plano de guerra. O problema é que quando a justiça passa a interpretar intenções em vez de julgar fatos, abrimos um precedente perigoso, o de condenar ideias. Ora, se um pensamento escrito e não compartilhado pode se transformar num processo criminal, quem será o próximo a ser investigado por expressar uma opinião? A esquerda, que se orgulha tanto de defender liberdade de expressão, hoje se cala diante de um tribunal que julga rascunhos como crimes. Onde estão os juristas da democracia? Onde está a imprensa que tanto falava em ditadura quando era do interesse deles? O que está em jogo aqui não é a inocência ou culpa de um general. É algo muito maior. É o direito de qualquer brasileiro, civil ou militar, de pensar sem medo, de questionar sem ser perseguido, de discordar sem ser preso. Porque se até pensamentos passam a ser perigosos, então, meu amigo, não estamos mais discutindo democracia. Estamos vivendo uma farsa democrática, onde só quem pensa como o sistema quer é que pode dormir tranquilo. E esse, sim, é o verdadeiro plano que está sendo executado à luz do dia, o plano de silenciar a oposição. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o que está por trás dessa narrativa do plano punhal verde e amarelo? Isso foi mesmo uma ameaça real ou mais uma cortina de fumaça para alimentar o teatro da democracia? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todo mundo e, claro, se inscreve no canal, porque aqui a verdade tem vez e voz.